meus olhos pra ver a beleza da tua majestade, para juntar-me à canção do céu. Aleluia. Nessa manhã eu quero falar um pouco para vocês sobre transferência de legado, sobre transferir um legado, transferir uma identidade, sobre fazer se mover em cuidar de filhos espirituais. O nosso carro-chefe aqui, vamos dizer, é paternidade espiritual. Nós ministramos sobre isso, né? Deus tem dado isso para nós, e nos cafés passados nós não falamos sobre paternidade ainda. E eu quero falar algo sobre isso nessa manhã, começar a introduzir alguma coisa na questão da paternidade, mas nessa manhã falando mais a respeito dos filhos do que dos pais. Porque por muito tempo, né, no Brasil, nos últimos anos, aí 2 anos, 3 anos, nós começamos a falar de reino de Deus, e muita gente, muito ministério, muita gente boa foi levantada, ministrando o reino de Deus, e falando sobre paternidade espiritual, sobre filhos espirituais. E nós falamos muito aos pais, muito, né? Aqui, exaustivamente nós ministramos sobre isso, porque acreditamos que a paternidade, irmãos, ela sara a esterilidade. Nós acreditamos que a paternidade, o espírito da paternidade, ele retira a orfandade, ele mata o espírito da orfandade. O espírito da paternidade, ele alcança uma pessoa e libera para essa pessoa a sua identidade. Não se trata de manter pessoas ali debaixo, né, da sua cobertura, debaixo da sua direção, mas sem liberar para ela a sua identidade, sem ampliar a sua visão, sem dar para ela um destino. E se nós formos ver, por exemplo, Esther capítulo 4, eu vou citando alguns textos, eu sei que os irmãos conhecem, então eu não vou ler algumas coisas, mas Esther capítulo 4 fala sobre Radassa. Tá ligado? Radassa, lembra aquela menina? Ela não tinha pai, ela era órfã. E por ser órfã, ela não tinha destino. Por ser órfã, ela não tinha visão. Por ser órfã, ela estava ali, sabe, o seu traçado, a sua história já estava decretada, uma história de perda, uma história de fracasso, uma mulher naquela cultura, sem pais. Mas diz ali que alguém da sua família, né, alguns falam que é tio, Mardoqueu ou Mordecai, ele adota aquela menina. E aí nós entramos no espírito da adoção, ele adota aquela menina. Ele adota um projeto que não é seu. Ele adota um filho que não é seu. Assim fez José, pai de Jesus. José, ele recebeu, vamos dizer, José abrigou, ele adotou um projeto que não era dele. Jesus não era o projeto de José, Jesus era o projeto de Deus. Jesus não era o filho de José, Jesus era o filho de Deus. Mas José se posiciona para receber, para abrigar, para dar paternidade ao filho de Deus. E por causa disso, José, irmãos, faz toda a diferença naquilo que Jesus seria. É lógico, irmãos, que ele é o Filho de Deus, é lógico que ele tinha instrução do céu, mas ele também tinha instrução da terra. Ele também, né, teve tudo, a Bíblia fala que ele aprendeu com aquilo que padeceu, com aquilo que sofreu, ele aprendeu a obedecer, a obediência. Um texto até que deixa muitos teólogos de cabelos brancos. Mas o Senhor tem nos convidado a adotar projetos, a receber filhos que não são nossos. E a receber, a amar, a cuidar e a liberar o seu destino. E a liberar a sua identidade. Só que nessa questão da paternidade, quando nós começamos a ministrar isso alguns anos atrás, a igreja também confunde muito. Porque pensa que o pai está ali só para adular, para bajular,
para falar: vem cá, meu filho, eu te amo. Porque o dever do pai está em manifestar amor, sim, mas também está em estabelecer limites. O dever do pai está, sim, em manifestar amor, mas também está em estabelecer disciplina, estabelecer limites e apontar destinos. Eu tive paternidade na minha casa. Tanto paternidade biológica quanto paternidade espiritual. E quero te dizer, querido, eu fui muito amado pelos meus pais, mas eu também fui muito corrigido pelos meus pais. A coisa ela nunca foi fácil. Sempre foi um caminho estreito, uma rédea muito curta. E alguns filhos que buscam a paternidade, buscam aquele amor, o carinho do pai, mas muitas vezes não querem se submeter a um lugar onde o seu destino vai ser liberado. Então, é uma linha fina nós entendermos isso, o lugar do pai, o lugar do filho, e nós temos que ministrar isso a cada dia mais no Brasil. Então, Jesus, ele era o projeto de Deus, ele era o filho de Deus, não era o projeto de José, mas José se colocou, se posicionou e Deus passou a falar com ele. Essa menina, Esther, ela não era o projeto de Mordecai ou Mardoqueu, mas o tio adota a sobrinha, e porque adotou a sobrinha, deu destino a ela. Aquela que era só uma órfã virou rainha. Aleluia! Aquela que era só uma órfã virou rainha. Aquela que era só uma órfã, sem identidade, sem destino, ela vai se assentar no trono do lado de Assuero. Ela virou rainha, a principal de todas as mulheres de um reino. Por quê? Porque teve paternidade, a paternidade liberou identidade, e a identidade deu a ela um destino. Só que sabe o que faz os pais? Os pais liberam identidade para os filhos e apontam um destino. Mas quando eles chegam lá, pais ficam aqui supervisionando. Até hoje minha mãe puxa minha orelha. Até hoje meu pai me dá umas ligadas de vez em quando, sabe? A gente troca uma ideia. Porque quando a Esther chega ali e se assenta naquele lugar, pronto, ela alcançou o seu destino, agora ela é rainha. Só que ela se embriagou com a beleza do palácio. Ela começou a perder o seu propósito por causa da influência de uma cultura, por causa da influência de uma estrutura, tudo tão diferente de onde que ela veio. Aqui é tudo lindo, é um palácio, tronos de ouro, banquetes. E ali dentro do palácio ela não via mais a sua família. Dentro do palácio ela não via mais o seu pai espiritual, não via mais o tio. Dentro do palácio ela perdeu esse contato. E ainda lá, estando no seu destino, no trono, esse era o destino que Deus separou para ela, o trono, ela começou a perder a sua visão. Ela começou a perder o seu propósito. Então o que o pai espiritual faz? Todo pai espiritual, irmãos, ele tem que ser um intercessor. Todo pai espiritual, ele tem que se mover, sabe, na transferência de um legado profético. E esse pai, Mordecai, ele se veste de pano de saco e ajunta cinzas na sua cabeça, e começa a entrar em jejum, e começa a se consumir em prantos e em lágrimas. Por quê? Porque o povo dele estava sob juízo. Israel, a nação de Israel, que é a igreja profética, estava sob juízo. Todo o povo de Israel seria massacrado. E, olha aqui para mim, presta atenção, Mardoqueu tinha essa informação, mas Esther lá dentro do palácio, não. Você está entendendo? De pessoas que atingem o seu lugar, o seu destino, mas perdem o propósito. Então esse homem, entendendo de algo que quem está lá dentro não entende, esse pai espiritual, tendo a revelação que muitas vezes os filhos não têm, ele começou a se desesperar, ele começou a se consumir em pranto, se consumir em choro, se consumir em lágrimas. Ele não lavava mais o rosto. É isso que a cultura diz que acontecia. Ele não comia mais.
Ele estava vestido de pano de saco, ajuntava cinzas sobre a cabeça. Ele se tornou uma figura horrenda. Ele se tornou uma figura muito feia, que todos que olhavam diziam: que é isso? Que coisa mais esquisita, que homem mais estranho. Essa é a figura de um intercessor, essa é a figura de um libertador, essa é a figura de homens que estão, sabe, chorando, se movendo por uma nação. E muitas vezes ninguém está entendendo. Por quê? Porque não tem o entendimento e a revelação que aquela pessoa tem, que aquela geração tem, uma geração profética. Então esse homem vai e se coloca às portas do palácio. Ele não entra, ele fica no limite. Se coloca nas escadarias do palácio, gritando, urrando, chorando. E aí vão e dizem para Esther: olha, ele está lá, seu tio está lá. E ela diz: manda ele entrar. Só que ele não pode entrar. Com aquelas roupas que ele estava, daquela forma ele não podia entrar no palácio. Então Esther pega roupas novas, limpas. Esther pega a roupa daquela cultura dela e vai lá e diz assim para os eunucos: leve essas roupas para ele. Só que quando chega lá, um intercessor profético diz: não, eu não mudo a minha roupagem. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não mudo minha identidade, eu não mudo meu clamor, eu não negocio o inegociável, eu não abro mão daquilo que o Senhor me deu. Tome, Mardoqueu, roupas, essas roupas são nobres. Toma, sua sobrinha mandou para você, são roupas reais, são roupas limpas. Ele falou: muito obrigado, eu não quero trocar minha roupagem, eu não quero sair do lugar que Deus me colocou, e também não quero entrar no palácio, porque lá no palácio é o lugar dela, sentado do lado do rei. O meu lugar, como pai, como intercessor profético, é nas portas, intercedendo por aquilo, por aqueles que o Senhor me deu, intercedendo por aqueles que o Senhor me deu. Então o pai, irmão, está sempre de braços levantados. Enquanto Josué estava lá lutando com os amalequitas, Moisés estendia suas mãos. Não envie um filho seu para a guerra se você não estiver disposto a subir um monte e a levantar as mãos por ele. Ele vai morrer, ele vai ter insucesso, porque o que garante a vitória dos seus filhos na luta na terra é a sua intercessão nos montes. Quantos dos nossos filhos biológicos, espirituais, estão perdendo a guerra? Estão sendo defraudados, humilhados, estão sendo atropelados por essa cultura, pelas faculdades, pelas escolas. Por quê? Porque nós enviamos eles para a escola, enviamos para a faculdade, enviamos para o comércio, enviamos para o trabalho, mas não estendemos as nossas mãos nos montes, dizendo: cobre o meu filho, Senhor, cobre o meu filho. Eu falei para você, querido, virou o ano, passamos a vigília aqui. No primeiro dia do ano eu acordei, fui para o jardim da minha casa, me prostrei diante do Senhor, e a primeira coisa que eu falei foi: Deus, aconteça o que acontecer com o Brasil esse ano, aconteça o que acontecer com o mundo esse ano, aconteça o que acontecer comigo e com minha esposa esse ano, cuide dos meus filhos, proteja os meus filhos, guarde os meus filhos. A minha vida inteira, Deus, eu só plantei para que eles possam colher. Esse é um lugar de um intercessor profético. Ele falou: não, eu não entro aí não. Mas você está fedendo, você é esquisito, você é feio, você se consumiu em lágrimas, você emagreceu porque não come, suas roupas são esquisitas. Deus não nos chamou para ser igual, Deus nos chamou para ser diferentes e posicionados. E ele chega e fala: manda só um recado para ela. Aí entra uma geração que vai lá, acolhe aquilo que está fora e leva para aquilo que está dentro. Uma geração que vai lá, acolhe o clamor da terra e leva para aqueles que estão diante, que podem ministrar diante de quem tem autoridade. Chega para ela essa mulher, então entende o recado. Sabe o que esse homem faz, irmãos? Coloca ela de volta no propósito. Fala: ei, mulher, ô minha sobrinha, ei, acorda.
Você recebeu sua identidade, por causa dela você tem um destino. Ela era só a órfã Radassa, agora ela é a rainha Esther. Só que você foi para aí, não é para se embriagar com as estruturas, com as belezas de um palácio, com uma cultura pagã. Você foi aí para este tempo que o Senhor a constituiu. Foi para este tempo, para esta missão, com um único propósito, bem definido, bem pontual. Se levante agora e cumpra o seu papel. É um pai falando. E ela entendeu. E ficou com aquele medo. Eu entro na presença de Assuero, ou eu não entro, ou entro ou eu não entro. Ninguém entra na presença do rei sem ser chamado. Se entra e ele não levanta o seu cetro, está morto. Eu entro ou não entro, e ela volta e fala: diga ao meu tio que não só ele jejue, mas que toda a nação jejue, que toda a nação clame, que toda a nação adore, como fizemos aqui, que toda a nação proclame: eu vou entrar na presença do rei. Esse rei, irmãos, é Jesus. Nós vamos entrar na presença do Senhor, e se ele encontrar graça em nós, mudará a nossa sorte. Aleluia, glória a Jesus. E assim ela faz, ela entra. E quando ela entra, sem ser chamada, sem ser convidada, sem ser anunciada, o rei olha aquela mulher, aquela igreja, aquela figura da igreja que o rei é apaixonado, e estende o cetro sobre ela. Ela encontra a favor do rei. Mas irmãos, pensam que seria de Radassa sem Mordecai? Seria mais uma órfã esquecida, humilhada? Seria mais uma criança abandonada? Seria mais uma mulher sem destino? Mais um pai profético transferiu para ela um legado. Amém? Um pai profético, irmãos, quebrou a esterilidade. Um pai profético quebrou a orfandade, o espírito da orfandade que estava sobre ela. Isso tem muito a ver com o que estamos vivendo no Brasil, irmãos. A igreja brasileira tem muitos órfãos. Muitos órfãos. Muitos órfãos de pais biológicos. Muitas pessoas que vêm para a igreja não tiveram pais, não tiveram mães. Órfãos de pais espirituais. Às vezes até tem pai vivo, mãe, só que são pais que casaram 1, 2, 3, 4 vezes, então embaralhou tudo, e então não deu destino, e aquela pessoa não entende a sua vida. O que estamos vivendo na igreja brasileira hoje é uma geração sem identidade. É uma geração que não sabe quem é, uma geração que não sabe para que veio. É uma geração que não entende seu chamado, que para diante de qualquer coisa, que não persevera, que não rompe. Cheio de altos e baixos, que levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai. E a paternidade espiritual precisa mudar isso. Nós precisamos assumir esses projetos de Deus. Os filhos que são de Deus, não nossos. Fazer com que eles enxerguem a sua identidade em Deus e liberá-los para o seu destino. Sabe o que aconteceu com Elias? Lá em 1 Reis 15, 21, nós vamos ver Elias. Você lembra do último dia de primícias que falamos de sacrifício? E falamos aqui sobre Elias. E falamos daquela restauração do altar de uma forma, sabe, tão diretiva como Deus nos deu, tão diferente. Elias, depois de tudo aquilo que acontece, você que estava aqui naqueles dias, ele ainda está frustrado. Sabe por quê, irmãos? Porque morrem os profetas de Baal, morrem os profetas de Azera, porque acaba envergonhado com a grande chuva, mas Jezabel ainda reina. Ok? Jezabel ainda reina. E ele fica tão frustrado a ponto de, sabe, de se decepcionar, a ponto de ser movido por um espírito de medo, a ponto por ser movido por um espírito de depressivo. Ele entra em cavernas, ele só quer saber de cavernas, de um lugar escondido, de um lugar escuro.
E o Senhor começa a falar: Elias, 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 sai daí, Elias, esse não é o seu lugar. Elias, por que isso, Elias? E ele define, irmãos, nesse momento, de alguma forma, parece que ele está desistindo da caminhada. E o Senhor, por o amar muito, diz assim: tá bom, não era aqui que eu queria que você parasse, mas pelo seu posicionamento eu vou buscar você. E diz assim: Elias, então faz 3 coisas: unge Azael rei sobre a Síria, Jeú rei sobre Israel, e unge Eliseu profeta em seu lugar. Ele recebeu quantas missões? 3 missões. Faça isso, porque eu vou te buscar depois disso. Não era aqui que eu queria que você parasse, mas pelas suas decisões, lembra do primeiro dia lá? 1º de janeiro de 2016. Pelas suas decisões, você está limitando o seu ministério, o seu chamado. Faz isso então, eu preciso que você faça isso, e eu vou te buscar. Unge Azael rei sobre a Síria, Jeú rei sobre Israel, e Eliseu profeta em seu lugar. Só que ele estava, irmãos, tão desesperado, tão cansado, tão desmotivado. Eu acho que ele entendeu que ele não conseguiria passar por esse processo, por esse caminho das unções. Então ele não unge Azael rei sobre a Síria. Então ele não unge Jeú sobre Israel. Ele vai direto em Eliseu para fazê-lo profeta em seu lugar. Era o último entendimento de um homem que se move em revelação estava usando. Nós, igreja brasileira, vamos precisar disso esse tempo. De revelação, de leitura, de entender o movimento dos céus, de interpretar aquilo que Deus está fazendo. É hora de sairmos do automático, do mecânico, daquela cultura que aprendemos, daquela coisa engessada. É hora de sairmos, querido, daquilo que se tornou automático, mecânico. A palavra de Deus fala lá em Apocalipse, a igreja de Éfeso, se não me engano: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Isso é pecado. Vocês estão vencendo em muitas coisas, fazem as coisas certas, mas só o fato de não me amarem como no início é pecado. Fazer mecanicamente não funciona. E o Senhor fala: se arrepende, senão eu venho e removo de ti o teu candeeiro. Candeeiro, irmãos, em Apocalipse, os candeeiros, 7 candeeiros, falam das 7 igrejas. E as 7 estrelas falam dos 7 anjos que pastoreavam essas igrejas. As estrelas são os pastores da igreja, e os candeeiros são as 7 igrejas da Ásia. E quando o Senhor fala: eu venho contra ti, toma o teu candeeiro, está dizendo ao pastor: eu venho contra ti e removo o seu ministério. Eu venho contra ti, retiro o seu chamado, eu removo a sua vocação, porque não serve para mim fazer por fazer, fazer a coisa certa do jeito errado. Sabe, Eliseu estava ali então, mas qual que é o entendimento que ele está fazendo, querido? Se ele ungisse rei, sabe para que os reis eram ungidos? Quando um profeta ungia um rei, aquele rei sustentava e protegia o profeta. O rei tinha esse papel. Você lembra quando Salomão sacrificou 1000 bois, 1000 holocaustos ao Senhor? Na verdade, quem sacrificou, irmãos, não era Salomão. Quem sacrificou era o sacerdote. Era o sacerdote que sacrificava os bois. Por que Salomão sacrificou? Porque ele era o rei, ele deu os bois a serem sacrificados. Quando um profeta vinha para ungir um rei, o rei tinha então agora uma aliança com ele, de sustentá-lo e protegê-lo. E quem é aqui que não quer ser sustentado e protegido? Quem é aqui que não quer ser sustentado e protegido? Quem é o pastor aqui no nosso meio, líder, que não quer ter um rei? Um homem que Deus moveu do seu lado para te ajudar, a te sustentar e a te proteger. Quero dizer para você, querido, não fique com medo disso. Todo sacerdote, todo profeta tem um rei. Todo sacerdote e todo profeta tem um rei. Deus vai mandar um homem, se não chegou ainda, ele vai chegar. Um rei,
um homem que Deus vai abençoar, que Deus vai usar nesse mundo como um rei, como um provedor. Ele vai sustentar você e proteger a sua casa e a sua família debaixo de um legado, de uma direção de Deus, para que seja feito. Todo sacerdote, todo profeta tem um ou mais reis, homens que Deus levantou. Por isso que Deus fala, a Bíblia fala em Apocalipse, que Ele vai nos liberar uma unção de reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Não é o mesmo que tem a unção de rei e sacerdote. É porque aquele com a unção de rei, junto com aquele que tem a unção de sacerdote, vão estabelecer a sua obra. Um traz provisão, sustento e proteção. O outro traz a palavra profética e revelada e aplicação daquilo. E agindo junto o rei e o sacerdote, ou o rei e o profeta, libera destino à sua igreja. Então, Eliseu sabia que se ele fosse lá e ungisse Azael, rei sobre a Síria, ungisse Jeú, ele teria proteção e ele teria sustento. Porém, eu quero dizer para você, ele preferiu transferir o legado profético antes de transferir o legado econômico. Ele preferiu transferir o legado profético antes de transferir o legado político. Ele preferiu se agarrar a um filho espiritual antes de se agarrar à proteção e aos cuidados de um rei. Eu falei para você, nós teremos sim, mas não busque isso. Deus não te chamou para correr atrás disso. Deus te chamou para ungir os filhos, e então os reis virão para a sua vida. Sabe por que ele chega lá e Eliseu está com 12 juntas de boi, está arando a terra? Ele vai lá, joga a capa e fala, já sabe o que eu fiz contigo. Naquele momento, ele transferiu o título. Naquele momento Eliseu então naquele momento Eliseu já é profeta no lugar dele. Naquele momento a história fala que o lançar a cobertura da capa, aquilo ali já é a unção. Ele já está liberando o ministério profético para Eliseu. Você é profeta em meu lugar. Pronto, está ungido. Elias podia seguir e Eliseu ficar, mas Eliseu falou, não, eu não quero só o título, eu não quero ser só o futuro profeta de Israel, eu quero o dobro da unção que está sobre a sua vida. Sabe que eu tenho entendido que os verdadeiros filhos espirituais que estão sendo ativados em uma geração, eles têm uma mudança de mentalidade, escuta isso. E eles param de trabalhar para ter o dobro do que já tem financeiramente, para trabalhar pelo dobro da unção de quem o ungiu. Você está entendendo isso? Eliseu agora não quer trabalhar para ter 12, para ter 24 juntas, para ter não sei quantas, 48. Não, Eliseu falou, eu abro mão para ter o dobro daquilo que está sobre a sua vida. Verdadeiros filhos, existe uma mudança na mentalidade, no qual eles se desapegam de coisas naturais, não trabalham mais para duplicar as suas finanças, mas sim para duplicar a unção, mas sim para transferir o legado, assim como eles estão recebendo, um dia terão que passar, que transmitir, que transferir. É isso que Eliseu entendia. E sabe o que Elias está entendendo? Se eu unjo primeiro Azael, rei da Síria, e eu morro, Azael, rei da Síria, não vai ungir um profeta no meu lugar. Está entendendo, irmãos? Se eu unjo Jeú, rei sobre Israel, e morro, ou sou levado, Jeú não vai ungir um profeta no meu lugar. Mas se eu unjo um profeta no meu lugar, e faço dele filho, ele vai ungir os reis que esta nação precisa, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Paternidade significa transferência.
Paternidade significa transferência. Olha para mim. Paternidade significa transferência. Não existe pai que não transfere legado. Não existe pai que não transfere legado. Paternidade significa transferência. Existe um salmo que diz: essa geração contará as maravilhas do Senhor para a próxima geração. O Senhor é um Deus de gerações, de próxima geração, não de uma nova geração. Se aquilo que eu quero fazer, irmãos, é começar algo tudo novo daqueles que fizeram aqui antes, então esse não é o projeto de Deus. Nós precisamos remir o serviço ali, porque quando eu assumir aqui, eu tenho que dar continuidade naquilo que começou a ser feito. Está entendendo? Paternidade fala de continuidade. Por isso, olha aqui, por isso que ao oitavo dia, o filho era circuncidado. Ele era apresentado diante do Senhor e era circuncidado. Que dia? O oitavo dia. E quando ele era circuncidado, ele recebeu o seu nome, identidade. Era no oitavo dia que um hebreu recebia o seu nome. Não era na hora que nasce igual é no Brasil. O nome era guardado sob sigilo completo. E no oitavo dia, quando ele era apresentado ao Senhor, circuncidado, colocado em aliança com o Deus de Israel, ele recebia o seu nome, ou seja, a sua identidade. Quem circuncidava? O pai. E por que no oitavo dia? Porque o 8, irmãos, é o dia do recomeço. E é aqui que eu quero que você olhe para mim. O Senhor veio fazendo toda a terra na criação, e no sétimo dia ele terminou, descansou. No sétimo dia ele descansou. No oitavo dia ele recomeçou o seu trabalho. Porque depois ele ainda teria que fazer algumas coisas, inclusive a mulher, que não tinha sido feita ainda. Até dizem que o Senhor fez um homem, no sétimo dia ele descansou, mas depois ele fez a mulher e nunca mais ele descansou. E nunca mais ele pôde descansar, ele teve sossego. Irmãos, não me olhem assim. Então no oitavo dia ele recomeça. A Bíblia fala, querido, que a terra recomeçou quando o Senhor destruiu no juízo toda a terra na época de Noé. Diz que a terra recomeçou com Noé e mais 7 homens, ou seja, 8 pessoas. Diga comigo, 8, o número do recomeço. Então por que no oitavo dia? Porque a ideia de Deus é que no oitavo dia, quando você circuncida um filho, é o seu legado recomeçando no seu filho. É o recomeço de uma geração. A circuncisão no oitavo dia é o recomeço de uma geração. Isso é muito forte, querido, muito forte. Quando você circuncida o oitavo dia, é a sua história, a sua vida, o seu legado recomeçando novamente na vida do seu filho, transferindo uma geração, transferindo aquilo que você carrega no Senhor. É claro que o seu filho vai ter a sua identidade. É claro que o seu filho vai se mover em coisas particulares que é dele e não sua. Mas o legado do Deus de Israel, irmãos, estará sobre ele. A unção, os princípios imutáveis estarão sobre os filhos. Por quê? Porque filho é continuidade. Filho é continuidade. Aleluia. Então por isso que eu quero conversar com você sobre isso. Agora eu quero entrar num assunto, irmãos, muito importante. Na verdade eu quero entrar na palavra que pais omissos ou filhos rebeldes. O que dificulta ou interfere a transferência de um legado? Pais omissos ou filhos rebeldes? E por isso que eu falei que eu quero
nessa manhã ministrar mais sobre filhos. Porque eu mesmo fui um que sempre que ministrei sobre paternidade, eu ministrei sobre toda a responsabilidade está nas mãos de um pai. E a maior responsabilidade é do pai mesmo. Mas existe algo, uma natureza, uma falta de posicionamento na vida dos filhos que matam o legado profético. E eu quero começar a mostrar a você, e gostaria que você abrisse a Bíblia em 1 Samuel. E não anotei o capítulo aí, então você escuta a minha leitura. É 1 Samuel capítulo alguma coisa, verso 28, fala de Eli e dos seus filhos. Diz assim o verso 28: escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote. Subir ao meu altar, queimar incenso e usar colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Escuta aqui, irmãos, presta atenção. Esse café, irmãos, é muito pontual para nós, muito diretivo para esse ano, para aquilo que nós teremos que decidir. Deus está falando aqui como Eli, o sacerdote Eli, pai de Ofni e Finéias. E o Senhor aqui no verso 28 diz: escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel. Aqui é uma menção aos pais de Eli. Aqui é uma menção aos pais de Eli. E aqui é uma menção ao sacerdote Arão. E está dizendo assim: escolhi seu pai dentre todas as tribos de Israel para ser meu sacerdote. Subir ao meu altar, queimar incenso, usar colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Está falando da tribo de Levi. E da linhagem que vem de Levi, Deus escolheu Arão e escolheu os filhos de Arão. E Deus está falando agora aqui para Eli, na época de Eli, que tinha uma aliança com a sua família, que tinha uma aliança com a tribo de Levi, que tinha uma aliança dentro da tribo de Levi com a descendência, os filhos de Arão. Escuta. E aqui ele vem ressaltando isso, verso 29. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Uma pergunta. Por que vocês honram seus filhos mais do que a mim, deixando engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? O Senhor está perguntando para ele. Um sacerdote omisso, um pai que não transferiu o legado. E o Senhor vem para ele e pergunta: por que você honra mais? Por que você honra mais os seus filhos, Ofni e Finéias, do que a mim, do que a palavra que eu te dei? Por que você permite que eles engordem? Eles estão gordos, comendo das gorduras, que é a oferta de sacrifício a mim, o Senhor. Os seus filhos tomam daquilo que é meu. E o que diz a palavra do Senhor aqui? Verso 30, portanto o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Vai prestando atenção. Essa é a geração, irmãos, que nós estamos vivendo nos dias atuais, infelizmente. Essa é uma geração de homens que se movem em duas classes de pecados muito fortes. Primeira, defraudam aquilo que é do Senhor, comendo das gorduras daquilo que é do Senhor. Não se honra mais a Deus entregando a Deus aquilo que é dele. Isso fala do tempo, do coração, da santidade, dos recursos. Isso fala dos dízimos, isso fala das ofertas. Isso fala de separação daquilo que é de Deus.
As gorduras, quando colocavam no caldeirão, traziam um sacrifício, traziam um bezerro que foi imolado, traziam um cordeiro que foi imolado. Eles pegavam aquele animal e colocavam num caldeirão grande fervendo. E as primeiras partes daquele sacrifício, as gorduras daquele sacrifício, pertenciam ao Senhor, nenhum homem podia tocar. E depois que as gorduras, as primícias então derretessem no fogo, pelo cozimento daquela carne, então a carne cozida poderia ser comida pelo sacerdote e por aquela família que estava ofertando aquele cordeiro. Mas Ofni e Finéias entravam em um lugar e eles comiam da gordura, ou seja, da parte que é do Senhor. Essa é uma igreja que se move comendo das partes que é do Senhor. Nós estamos diante de uma geração que se move comendo das partes que é do Senhor, defraudando ao Senhor naquilo que é dele, na santidade dele, no tempo dele, no sacrifício para com ele, nas ofertas, nos dízimos, nas primícias ao Senhor. Nós somos uma igreja que nos movemos tomando das gorduras que são do Senhor. E outro pecado gravíssimo de Ofni e Finéias é que eles se deitavam com as mulheres à porta do templo. Quando Deus quer dizer a porta do templo, não quer dizer necessariamente que eles dormiam com mulheres dentro da igreja, mas que eles dormiam com as mulheres da igreja, que eles dormiam com as mulheres do meio do arraial, que eles defraudavam as virgens de Israel, defraudavam aquelas que deveriam entregar o seu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável ao Senhor. Eles, tomados de concupiscência, de lascívia, eles defraudavam os corpos. Pecado de prostituição, adultério e fornicação. Essa é uma realidade de uma igreja hoje. 2 pilares. Tomam das gorduras do que é do Senhor. Não são fiéis naquilo que Deus propôs. Defraudam Deus financeiramente. Não entregam aquilo que pertence ao Senhor. Segundo, se move em pecados sexuais. Sabe que a Bíblia diz que Eli era um sacerdote já velho. A Bíblia fala que ele era velho, então ele perdeu as suas ações. Ele começou a ser lento. Ele perdeu a amplitude de visão. E a Bíblia fala que ele gostava de se assentar numa cadeira e de se apoiar na parede ou no portão. Isso fala de um sacerdote parado, com a sua visão ofuscada, enquanto seus filhos deturpam aquilo que é de Deus. E ele apoiou na estrutura, quer dizer, ele se assenta e se apoia na estrutura. A estrutura, as coisas, era o suporte dele. Sabe o que acontece, querido? O Senhor vem com juízo sobre ele e diz: olha aqui, Eli, eu te dei uma chance, te dei 2, te dei 3, mas tu não se arrependeu. Olha aqui, Eli, eu fiz uma aliança com os seus pais. Eu fiz uma aliança com a tribo de Levi. Eu fiz uma aliança com o teu pai, o sacerdote Arão, que vocês ministrariam para sempre diante de mim, só que agora eu estou desfazendo. Você já viu aquele texto que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa? E agora, irmão, deixa eu falar uma coisa para você, muito pontual, irmão, presta atenção nesse café. Você vai precisar dele durante todo o ano. Se eu não mudo com Deus, Deus não muda comigo. Mas se eu quebro os princípios para com Deus, Ele pode sim cancelar uma aliança comigo, ou com a minha casa. O Senhor está dizendo: eu tinha uma aliança com a sua geração, só que agora não tenho mais. Defraudaste tudo que podia. 2 pilares, lembra dos 2 pilares. E agora eu estou removendo a sua geração. E se você for ver os próximos versículos aqui, o 31, irmãos, dá pena de ler. Se você for ver o verso 31, 32, 33, é duro de ler. É duro de ler, a dureza com que Deus está tratando ele. Por isso você lê na sua casa depois. E o 34 diz assim: o que acontecer
E o que acontecer aos seus filhos Ófine e Finéias será um sinal para você. Os dois vão morrer no mesmo dia. Sabe o que está acontecendo? O posicionamento de Eli diante dos seus filhos matou um legado profético. O posicionamento de Eli para com os seus filhos, irmãos, interrompeu uma intervenção de Deus que seria para gerações. Olha aqui para mim, por favor, e preste atenção. A forma como Eli conduzia, pastores, líderes, quem for ouvir esse DVD, a forma como Eli conduzia, a forma como Eli pastoreava, a forma como Eli estava à frente de um rebanho, matou o legado profético. Interrompeu uma aliança e uma promessa de Deus para toda uma geração que viriam consequentemente, que viriam posteriormente a dele. Deus interrompe aquela linhagem, de forma que nesses versículos que eu não li, Deus fala: eu vou riscar o nome da sua família do mapa. Deus está falando: eu vou arrancar o seu DNA, porque aquilo que você está deixando ser reproduzido é maligno, é mundano, é profano. Eu vou arrancar o seu DNA, eu vou arrancar a sua geração, e aquilo que você está transmitindo para outra geração, eu vou riscar o seu nome do mapa. É isso que está escrito aí. Por quê, irmãos? Porque eram sacerdotes. Não se trata de uma pessoa chegando, não se trata de um neófito na fé, não se trata de um menino aprendendo as coisas e ainda vencendo o pecado. Se trata de alguém que ministra nos púlpitos pelo nome do Senhor, e que transferiu um legado, não transferiu. Os seus filhos faziam o que queriam, e quando o Senhor vem em juízo contra ele, fala: Eli, por que você amou mais os seus filhos do que a mim? Agora eu peguei você, pai. Agora eu peguei você. Nós estamos falando isso desde as primícias, linha fina, em se posicionar na graça e na misericórdia, e se posicionar em justiça. Não é isso que falamos nesse material de primícias? Como pastores e pais que somos, temos que amar, cuidar e ter misericórdia. Linha fina, sem deixar de estabelecer a justiça daquele que é santo. Porque, olha que frase pesada: porque você amou mais os seus filhos do que a mim. Sabe o que Deus está falando? Porque você foi conivente, porque você caminhou do lado do pecado de uma forma tão próxima e contra aquilo que eu estava fazendo. Então o Senhor vem e se move. Pais omissos ou filhos rebeldes? Aqui, irmãos, nós estamos vendo um pai omisso. Ainda que talvez os filhos também fossem rebeldes, mas Deus está tratando com o pai. Você não vê Deus falando com Ófine e Finéias, você vê Deus falando com Eli. Deus falando com o pai. Então nós começamos aqui falando de paternidade. Começamos aqui falando de paternidade, de transferir. Agora você está vendo um pai que não transfere porque ele se corrompeu. E se o pai não transfere o legado, uma geração morre. Agora eu quero mostrar para você 3 passagens de pais que começaram a passar um legado, mas de filhos que teimaram em não receber o legado, de filhos que quiseram perder o legado. Você lembra da história de Ló? Vamos comigo? Lembra da história de Ló? Ló era um homem ruim ou bom? Ló era um homem justo ou injusto? Você vai ver que quando ele chega ali naquelas campinas, juntamente com Abraão, você conhece a história. Ló precisa definir, porque os pastores de Ló e os pastores de Abraão estão entrando em confusão. Então,
Abraão chega e fala para ele: escolhe para onde você quer ir. Se você for para o norte, eu vou para o sul. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para o leste, eu vou para o oeste. E Ló então olha as campinas verdejantes próximas de Sodoma e Gomorra, e é para lá que ele quer ir. Então Abraão falou: então você vai com seus rebanhos e eu vou para cá. Mas eu quero dizer para você, querido, o problema de Ló, o problema desse pai, foi decidir incorretamente. Voltamos lá para o primeiro dia das primícias. Ele decidiu incorretamente, e isso marcaria o seu destino para sempre. Porque Ló era um homem justo, porque Ló era um homem temente a Deus, porque Ló era um homem que amava a Deus, que orava, que suplicava ao Senhor, mas ele decidiu incorretamente. E decisões definem destinos. Sabe o que 2 Pedro, joga aí 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, fala de Ló? Deus está falando de juízos que vieram à terra, em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, e diz assim: ele não poupou o mundo antigo quando trouxe dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Olha o 8 aí. Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Continua: também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou a Ló, homem justo, que se afligia com procedimentos libertinos ou impuros dos que não tinham princípios morais. Está vendo o que a Bíblia fala sobre Ló? Mas ele livrou Ló, um homem justo, que se afligia com procedimentos libertinos, em outra versão diz impuros, dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa da maldade que ele ouvia. Olha aqui para mim. Sabe o que está acontecendo aqui? Um pai justo, um pai amigo, um pai amoroso, um pai cuidadoso, mas que por um lapso decidiu incorretamente, mas que por um momento decidiu incorretamente. E decisões definem destinos. O que você define hoje garante o seu futuro amanhã. Decisões certas trazem recompensas, decisões erradas trazem consequências. Aleluia. Agora ele vai para os lados de Sodoma e Gomorra, e a sua família se envolve com a cosmovisão de Sodoma e Gomorra. Agora ele tem uma família que a sua base é santa, que o seu coração é santo, que o seu cerne é santo. Só que a cosmovisão, o ambiente em que aquela família se colocou, Mateus, é imundo. Pecado, prostituição, lascívia, homossexualismo. E ele começa a perder o governo da sua casa, porque as suas filhas começam a olhar mais para fora do que para dentro, mais para a cosmovisão de uma cidade do que para o exemplo de um pai que está queimando pelo Senhor. São filhos que estão decidindo olhar mais para o mundo ímpio do que por pais que estão queimando pelo Senhor. Sabe o que é isso, irmãos? Filhos rebeldes estão anulando um legado profético. Nós estamos aqui, numa cidade. A Bíblia chama isso aqui de cidade refúgio, a igreja. Nós estamos aqui num lar onde tem a paternidade de Deus. Só que muitos de nós estamos dentro da igreja, não é Ministério Mevan, dentro da igreja, mas os nossos olhos estão na cosmovisão do mundo. As nossas influências é a televisão, é o Big Brother, é a novela, é isso, é não sei o quê.
E os nossos atitudes, atos, mentalidades estão inclinadas para o mundo, ainda que estejamos na igreja. E nós preferimos olhar mais para a cosmovisão de Sodoma e Gomorra do que olhar para um pai que está queimando pelo Senhor, do que olhar por homens que estão pagando um preço para que a justiça de Deus se estabeleça. Então a Bíblia fala que Ló era justo. Diz até que o juízo que veio sobre Sodoma e Gomorra veio pelas suas orações. De tanto ele orar e falar: Deus, minha família, Deus, as minhas filhas, Deus, esse povo, a justiça de Deus vem sobre Sodoma e Gomorra para consumir, e eles são arrancados lá de dentro. Um pai justo, um pai que lutava pela justiça, um pai que se consumia em oração e santidade, um pai que buscava estabelecer justiça. Mas as filhas de Ló estavam com os seus olhos na cosmovisão do mundo. Então, pastor, então Ló não teve culpa? É claro que Ló teve uma parcela de culpa. Por quê? Porque decidiu incorretamente. Porque quando teve que decidir para onde ia, ele olhou para a terra mais fértil. Mas a terra mais fértil é do lado do pecado. Muitas vezes a terra mais fértil é do lado do pecado. Muitas vezes aonde dá mais dinheiro é do lado do pecado. Muitas vezes o melhor trabalho, com a melhor comissão, com os melhores lucros, é do lado do pecado e afastado da presença daquele que reina e vive para todo sempre. O que nós vamos decidir esse ano? Estamos rompendo o ano. Decisões definem destinos. Ele olhou, um homem santo, justo, só que nesse momento ele se moveu por ganância e arruinou sua família. Mas ali onde ele entrou, ele continuou sendo santo. Ele não se corrompeu com a cosmovisão do mundo. Ele não se corrompeu. Embora ele tenha ido com a família para lá, ele ministrava na sua casa, ele ministrava na sua mesa, ele ministrava as suas filhas quando acordava, quando deitava, assim como a Bíblia diz. Ele orava, ele jejuava, ele consagrava. Ele era justo e santo e homem reto, diz a Bíblia. Mas as suas filhas foram consumidas pela cosmovisão do mundo. Aonde você está nessa história? Onde nós estamos? Nós somos pais que estamos nos consumindo pela presença de Deus? Ou nós somos uma igreja movida pela cosmovisão do mundo? Sabe o que diz a palavra? Veio a chuva de enxofre, veio o fogo do céu, consumiu toda aquela cidade. Eles foram arrancados, foram morar num lugar, irmãos, que não tinha ninguém, só tinha eles. Sabe o que acontece? Olha aqui os filhos rebeldes. Essas filhas, elas embriagam o pai. Essas filhas, numa noite, elas pegam um pai justo e diz assim: pai, conversa com a gente. Pai, vamos sentar aqui, não há mais ninguém na terra. Nossa cidade Sodoma e Gomorra foi destruída, não sobrou ninguém, só a gente. Nós estamos aqui no meio de um mato, não tem mais ninguém. Só estava o filho e as filhas. E elas deram vinho para ele tomar. Elas embebedaram o pai. E quando embebedaram o pai, a filha foi, a primeira filha, e se deitou com ele. A filha embebedou o pai a ponto de ele perder o seu juízo, dele perder a sua razão. Filhos rebeldes que embriagam o juízo do pai. Uma geração que inferniza tanto. Uma geração que se move desenfreadamente no pecado, que tira o juízo dos pais espirituais. E foram embebedados. Pais, ainda que a coisa esteja feia, não se embriague. Sacerdotes que estão aqui nesse lugar, sacerdotes que estão me ouvindo, ainda que a coisa esteja crítica, feia, se mantenha reto e sóbrio, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não se embriague. Deus precisa da sua mente boa. Deus precisa da sua mente como mente de Cristo, como coração de Cristo. Sacerdotes, não se embriaguem
com aquilo que está acontecendo, porque ele se embriagou. Então uma filha foi e se deitou com ele e gerou um filho. Na mesma noite, ela sai de se deitar com o pai, vai para a irmã e diz assim para a irmã: olha, vai lá você também, se deita com ele também, ele está bêbado, está acabado, e nós vamos gerar os nossos filhos. E ela vai lá e gera. E sabe o que acontece? Olha aqui, querido, ponha os olhos aqui, Gênesis 19, 35. Gênesis 19, 35. Então outra vez deram vinho ao pai naquela noite. A mais nova foi e se deitou com ele, e ele não percebeu quando ela se deitou e nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Agora presta atenção à consequência, verso 37. A mais velha teve um filho, deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. Vai olhando. Verso 38, a mais nova também teve um filho, e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até hoje. O espírito de Moabe e o espírito de Amon, que saíram da onde? De filhos rebeldes. Que saíram da onde? De filhos que querem embriagar os seus pais com os seus discursos. Que saíram da onde? De filhas que preferiram não olhar para o legado de um pai, mas olhar para a cosmovisão do mundo. Geraram Moabe e Amon. E nós poderíamos passar aqui muito tempo falando, mas eu quero só mostrar uma coisa para você. Quem é que em 2 Samuel 12, 9, só anota, quem é que mata Urias? Tira Urias da frente de batalha, para que Davi fique com Betseba, a espada de Amon. Sabe o que o espírito amonita faz? Tira o marido do leito para dar lugar ao amante. Essa é a ação amonita de um demônio que saiu de um ninho, de um demônio que foi gerado quando uma filha se deitou com o pai. Quando uma filha em incesto prostituiu com o pai, gerou o espírito de Amon. E no caso Betseba, quando Davi está alucinado por uma mulher que não é sua, adultério, ele envia então Urias para a guerra, e a Bíblia fala que a espada de Amon, ou seja, o espírito amonita, tira Urias do caminho e deixa o caminho Betseba livre para Davi. O espírito amonita, irmãos, tira a esposa verdadeira, legítima, tira o marido legítimo do caminho, alucina a mente dele, tira ele do caminho para dar lugar a amante, a quebras de aliança. Por que esse espírito nasce aqui? Você está entendendo as consequências que nós estamos vivendo? Põe sua cabeça para funcionar, eu preciso dela nessa manhã. Você está entendendo? Agora, por que esse espírito age? Se você olhar em 1 Samuel 11, 2, depois você lê. Os filhos de Israel, eles precisam de ajuda. Os filhos de Israel agora precisam de ajuda, precisam de fazer uma aliança para uma guerra. Então agora eles recorrem a Naás, rei dos amonitas. Naás, rei amonita, faz aliança conosco. E o rei amonita diz: faço sim, se todos os seus homens guerreiros arrancarem os seus olhos direito. Dessa forma a vergonha virá ao arraial de Israel. Sabe o que o espírito amonita faz? Arranca os olhos da igreja. Sabe o que o espírito amonita faz? Arranca os olhos do entendimento. Leva a pessoa a estar enfeitiçada, leva as pessoas a estarem debaixo de encantamento, tira a visão, é isso, tira a visão, tira os olhos do entendimento. Outra coisa, era os olhos direitos. Se você perde o olho direito, você não pode mais manejar uma espada se você for destro.
porque você não consegue ver, você não tem visão de ver. Sabe o que Amon está aqui propondo a Israel? Arranque os seus olhos, assim eu arranco a visão, assim eu humilho o seu povo e assim eu tiro a sua capacidade de reação. É isso que o espírito amonita que está circulando no meio da igreja faz. Por quê? Porque foi gerado lá, quando filhas no incesto, filhas que preferiram não olhar para um pai que estava queimando, mas olhar para a cosmovisão do mundo. Espírito amonita. O que falar de Moabe? Moabe a gente vai lá em Números, irmãos. Em Números 24, 25, 26. Está lembrado de quando Israel era invencível, de quando Israel era forte, de quando Israel estava com o seu exército enfileirado e não tinha quem o pudesse vencer. Então o espírito de Moabe vai contra Israel e não consegue vencer. E Balaque, rei dos Moabitas, está lembrando? Pede então para Balaão, pede para ele: o que a gente faz com esse povo para vencer eles? E Balaão diz assim: só o que vence esse povo: prostituição. O Deus deles é invencível. Pegue suas mulheres sensuais e coloque dentro do arraial de Israel. Eles vão se deitar com elas. Junto com eles, deitando com elas, eles se prostrarão aos deuses Baal Peor, deus de Moabe. Junto você consegue prostituição e junto você consegue idolatria. Quem que era esse? O espírito de Moabe, que veio da onde? De filhos rebeldes. Eu quero dizer, querido, não seja um filho rebelde. Você está atraindo maldições para a sua geração, para a próxima geração e para toda a igreja do Senhor Jesus. Agora tem um homem que tem uma história muito linda, Josias. A Bíblia fala de um rei chamado Josias. Olha aqui para mim, jovens, pastores, líderes. A Bíblia fala de um rei chamado Josias. Josias, ele era filho de Amon. Seu pai era um rei que chamou Amon. Ele era neto de Manassés. O seu avô Manassés foi o homem mais maligno que a Bíblia conheceu. Os teólogos brigam para ver quem foi o rei mais maligno, mais satânico de Israel. Se é Acabe junto com Jezabel ou se é Manassés. Esse era avô de Josias. Diz que ele foi capaz, querido, de passar o seu próprio filho e entregá-lo lá em Inom para o deus Moloque, o Deus de Israel. Um homem que se move pelo Deus de Israel, um homem que governa o povo de Deus. Manassés, ele foi capaz de sacrificar o seu filho a um demônio chamado Moloque. Quem que é Moloque? Já ouviu falar? Moloque, sabe o que é Moloque? Moloque era uma entidade que no seu ventre tem uma fornalha. É uma entidade que no seu ventre tem uma fornalha aberta. E os pais pegam e sacrificam os filhos ali, vivos. Pega a criança viva, aquele neném chorando, lindo. Aquele neném que tinha um legado profético, enfia ele dentro de uma fornalha, no ventre de uma entidade maligna, entregando a Moloque. Moloque é o Deus dos Amonitas. Moloque é a entidade que recruta os filhos, é a entidade que mata os filhos. Moloque é a entidade que requer os filhos. E existia o vale de Inom, um lugar onde Moloque era adorado, aonde havia sacrifícios humanos, aonde davam seus filhos a esses demônios. E esse homem ele foi capaz de fazer isso. Manassés, rei de Israel. A Bíblia fala que ele conseguiu pecar mais do que todas as nações
pagãs que estavam lá em Canaã, jebuseus, amorreus. O rei de Israel foi capaz de pecar mais. Aí ele passa um legado maligno para o seu filho, Amon. E Amon também faz tudo que desagrada a Deus. Só que depois dele vem Josias. Olha aqui para mim, geração. Josias assume o trono com 8 anos de idade. E Josias, ele define romper com o seu passado. E Josias, ele se posiciona em acabar com tudo isso. E ele fala: não vou ser igual ao meu avô, eu não vou ser igual ao meu pai. E debaixo de um legado de Ilquias, que era o profeta da época, existia um homem santo, que amava ao Senhor, que ministrava em santidade, que queimava por Jesus, que queria a reforma do reino. Esse era o sacerdote Ilquias. E Josias olha para ele e fala: ei, eu quero ser igual a você, cara. Eu quero ser igual a você. Eu quero ser santo assim. Eu quero ser movido por Deus assim. Eu quero ser de Deus assim. Aleluia. Eu não quero esse legado que está sobre a minha vida. Eu não quero ser igual a Manassés. O meu avô foi terrível. Eu não quero ser igual ao meu pai. Foi isso que eles me ensinaram, foi isso que eles me passaram. Essa é a minha linhagem, é dessa genética que eu vim. Só que eu tenho novos referenciais. Josias tem 8 anos, uma criança, e olha para Ilquias e fala: cara, tu é o cara, Ilquias. Olha para ele e fala: tu é santo, tu tem revelação, tu tem santidade, tu carrega um legado profético. Ilquias, me faz teu filho espiritual. Ilquias, quebra o legado dos meus antepassados que me perseguem. E a palavra de Deus diz que Josias começou a ser ministrado, e disse que com 16 anos de idade ele queimava pelo Senhor. Que com 16 anos de idade ele começou a fazer uma grande reforma no seu tempo. Que com 16 anos de idade ele era uma referência para todas as nações. Ele começa a derrubar toda a imundície, tudo aquilo que os seus pais, os seus avós haviam feito. E sabe o que a Bíblia diz? Que ele se move para o lugar de Inom, para o templo de Moloque. 2 Reis 23:8 diz assim. 2 Reis 23:8. Josias trouxe todos os sacerdotes da cidade de Judá, desde Gebá até Berseba. Profanou, quer dizer, destruiu os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou altares idólatras junto às portas, inclusive o altar na entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Olha o verso 10. E também ele destruiu Tofete, que ficava no vale dos filhos de Inom, de modo que ninguém mais pudesse usá-lo para queimar seu filho ou filha em sacrifício a Moloque. A esperança, a esperança, a esperança. Existe uma geração que não se corrompe. Ainda existem os Josias dessa geração. Homens que não estão se contaminando com a cosmovisão imunda desse mundo, mas que acharam referenciais e disseram: eu encontrei um pai. Eu encontrei alguém que pode ser a minha referência, que pode me alinhar com o meu destino, e é ele que eu vou seguir agora. Josias, 16 anos, um menino, cheio de glória, cheio de graça, cheio de temor, destruindo os altares de deuses profanos, fazendo uma reforma, seguindo Ilquias, sendo instruído, sendo formado, sendo forjado em santidade. Um grande reformador, um grande homem, um grande rei. Você é que escolhe, querido, se você quer ser Josias ou se você quer ser as filhas de Ló. É você que escolhe.
ele chegou e falou assim: olha, eu vou quebrar agora um legado, eu vou quebrar agora uma maldição que começou lá em Ló. Por causa das filhas rebeldes, eles geraram os amonitas, e os amonitas cultuam a Moloque. Só que aqui nesse lugar, no vale dos filhos de Inom, aonde Moloque é adorado, eu vou consumir isso aqui tudo. Eu vou mandar fogo nisso aqui tudo. Eu vou destruir isso aqui tudo, de forma que a partir de mim, nenhum homem e nenhuma mulher jamais, nunca mais sacrificará seus filhos e suas filhas a esse Deus imundo chamado Moloque. Ele mudou o seu destino. Ele resgata uma geração. Ele busca um legado profético que não está nos pais biológicos, está no pai espiritual, Ilquias. Nós precisamos entender isso, irmãos. Nós precisamos entender isso. Tenha misericórdia de nós, Jesus. Dai-nos tua glória, Senhor. Dai-nos tua glória, Senhor. Abre o nosso entendimento, Senhor. Precisamos nos posicionar como pais, mas não podemos ser filhos rebeldes. Me ajuda, Deus. Eu preciso, caminhando para o nosso fim, eu quero falar para você sobre Samuel. Talvez você tenha olhado para Ló e dito assim: não, mas espera aí, mas Ló tem uma parcela de culpa. Talvez as filhas de Ló sejam rebeldes, mas Ló tem uma parcela de culpa por ter escolhido mal. Eu vou mostrar para você um homem chamado Samuel. Samuel, irmãos, é um ícone na antiga aliança. Olha para mim, escuta o que eu vou falar para você. Samuel é a ligação entre a lei, entre Moisés e a monarquia de Davi que Deus levanta. Samuel é um profeta de transição. Samuel, querido, eu tenho estudado sobre ele nos últimos tempos e eu quero rever algumas coisas que eu preguei a respeito dele. Samuel é o João Batista da antiga aliança. Samuel, ele é o último dos juízes. Quando vem todos os juízes, vem juízes, não havia profetas em Israel. Não havia voz profética em Israel. Deus falou por algum tempo por Moisés, a quem o Senhor falava face a face. Então Moisés transmitia para o povo, mas Moisés morre com 120 anos e não há mais voz profética em Israel. O Senhor não fala mais em Israel. E por 300 ou 400 anos ou mais, a Bíblia fala que o Senhor não falava, que não havia profecias e as visões eram raras. Deus fala isso em 1 Samuel. E nesse tempo, irmãos, que vem os juízes, o último juiz de Israel, se levanta um homem chamado Samuel. Olha que eu vou falar para você, Samuel. O Senhor precisava, sabe, olha aqui, por favor, preste atenção no que eu vou falar. Ana, ela tinha um sonho. Samuel nasce de um ventre estéril. Ana tinha um sonho: eu quero um filho, eu quero um filho, eu quero um filho. E Deus dizia: eu preciso de um profeta, eu preciso de um profeta, eu preciso de um profeta. E não tinha apontamentos de alguém que se rendesse, não tinha apontamentos de alguém que se santificasse lá na linhagem profética. Então nessa linhagem de Ana, que não é linhagem profética, nessa linhagem de Ana, que não é linhagem sacerdotal, que não é tribo de Levi, que não é filho de Arão, nessa linhagem de Ana, Deus descobre alguém que diz assim, Deus bradando: eu preciso de um profeta, e Ana dizendo: eu preciso de um filho. E Deus olhou para ela, só estava esperando o start, e ela fala assim: Deus, se tu me dá um filho, eu devolvo ele a ti como profeta. E o Senhor falou: está combinado, está combinado, nosso negócio está fechado. Sabe o que Deus espera, irmãos? Que os seus sonhos encaixem com os sonhos dele.
Sabe que Deus espera que aquilo que eu estou sonhando seja aquilo que Ele está sonhando, que aquilo que passa na minha mente seja aquilo que passa na mente dEle, que o meu propósito seja o mesmo propósito dEle. Aleluia, 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 aleluia. Deus falou, está combinado, e Deus dá para ela então o profeta Samuel. Samuel não tinha linhagem, Samuel não tinha DNA profético, não tinha DNA de sacerdote. Samuel não tem referências de pai, porque pequenininho, por volta de 3 anos, 4 anos, ele é deixado lá no tabernáculo que está em Siló, e ele é criado na casa de Eli. Lembra daquele que perdeu a sua geração, Eli? É lá na casa de Eli que ele é criado. Os seus modelos são Ofni. Os seus modelos são Ofni, Finéias. O seu modelo é um pai que não dá destino, é Eli. Ele está lá num lugar corrompido, mas ele decide se guardar. Ele decide se guardar. Ele tem uma cosmovisão dentro da sua casa, não é no mundo. A visão que ele tem, a cultura que ele tem é imunda, é suja. Os seus irmãos mais velhos, Ofni e Finéias, vamos dizer assim, são corruptos, profanos, imundos. Ele tem 4 anos, 6, 7 anos vendo tudo isso. Ele não tem legado, ele não tem uma identidade, ele não tem uma referência, mas ele tem chamado. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas ele tem chamado. Então, uma vez por ano, os seus pais vão lá, Eucana e Ana vão lá e dão para ele uma palavra, liberam para ele uma palavra e dão para ele uma veste profética. Uma vez por ano, seus pais vão lá, dão para ele uma palavra e dão para ele uma veste profética que durante todo o ano protege o legado, protege o legado, protege o legado. É isso que nós estamos fazendo, querido. Vindo aqui, que seja uma vez por mês, que seja uma vez por mês, vindo aqui, recebendo uma palavra e uma nova veste. Protege, protege até o próximo mês. Protege, 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 protege. Protege o legado, protege o legado, protege o legado. E ele levanta, e ele vai crescendo. A palavra de Deus diz que ele foi o primeiro homem a instituir uma escola de profetas em Israel. Ele começa a passar o legado que ele tem. Ele começa a passar o legado que ele tem, mas antes disso, deixa eu te falar uma coisa. Esse homem, querido, ele é o último dos juízes, e ele se levanta então como o primeiro profeta de Israel, Samuel. Não tem família, não tem genealogia, não tem DNA, mas tem chamado. Não tem referências de pais, mas ele é incorruptível. Assim é os homens que Deus levantará nesse tempo. Aí ele levanta. Sabe o que ele vê? Ele vê os filhos de Eli morrerem. Ele consegue ver Icabode ou Icabô nascer. Sabe quem é Icabô? Icabô é o filho de Finéias. Quando eles vão para a guerra e carregam a arca da aliança na guerra contra os filisteus, eles são vencidos pelos filisteus. Então a arca é roubada. E nesta batalha é morto Ofni e Finéias no mesmo dia, como Deus havia dito para Eli. E quando chegam mensageiros agora e diz para Eli: Eli, seus filhos morreram. E ele: como? Sim, Ofni e Finéias. E a arca do Senhor, a glória, a presença de Deus, ela se foi na mão dos filisteus. E quando ele ouve isso, a Bíblia fala que ele está escorado na sua cadeira, como sempre na sua estrutura. Ele escorrega, ele cai e ele morre. E sabe o que a Bíblia diz? Que então
A esposa de Finéias, que estava grávida, quando ouve isso, sabendo agora que seu sogro está morto, sabendo agora que seu marido está morto e ela está grávida, ela dá à luz com dores de parto, nasce uma criança e coloca o nome dessa criança. O seu nome será Icabô, que quer dizer foi embora a glória de Deus. Ele concebeu aquela criança em tristeza, em angústia, pela consequência dos seus pecados, e diz: seu nome, menino, é Icabô, porque nós não temos mais glória. A presença de Deus se foi do nosso meio, e Icabô nasceu e foi embora a arca da aliança na mão dos filisteus. Samuel viu isso. Samuel viu Icabô nascer. E eu quero dizer, nesse tempo, que mais de 400 anos sem que ninguém falava, Moisés se levanta. Quando a glória de Deus vai, ele se levanta. Quando todos não acreditavam, ele acredita. Quando todos estão chorando, ele está de pé. Quando todos não se santificam mais, ele se santifica. Quando ninguém crê mais, ele crê. E quando todos dizem: não há mais solução para nós, ele diz: assim diz o Senhor. Quando todos dizem: não há mais solução para nós, ele diz: assim diz o Senhor. Está de pé a voz profética, e o Senhor começa a falar com ele. E ele é um ícone para o seu tempo. Ele faz a revolução que Israel precisava. Ele vence os maiores inimigos de Israel, que são os filisteus. Ele consegue, como juiz de Israel, ele traz a tríplice coroa. Ele é agora sacerdote, ele é agora juiz e ele é profeta. Ele tem 3 unções, assim como o Messias tem. Ele está julgando o povo, ele está dirigindo o povo, ele está governando o povo, ele está profetizando, ele está sacrificando. Esse é Samuel. Ele faz a primeira escola de profetas para passar o legado que ele estava passando. E nesse tempo, querido, que não havia esperança, ele acreditava. Nesse tempo em que não havia clamor, ele clamava. Que não havia lágrimas pelo Senhor, ele chorava. Que todo mundo se calou, então ele falava. Mas sabe o que diz a história? Passado os tempos de Samuel, ele fez tudo o que ele tinha que fazer. Ele foi um homem que cresceu ardendo, queimando pelo Senhor. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele carregava uma unção profética tão grande, que quando ele chegava numa cidade, as pessoas temiam. Quando diziam: Samuel vem aí, toda uma cidade desesperava. Quando diziam: Samuel está vindo aqui, todo mundo desesperava. As pessoas paravam de fazer o que estavam fazendo. Existia um falatório na cidade. O que ele traz para nós? Porque ele carregava um legado profético. Porque ele carregava uma unção tão grande sobre a vida dele, daquilo que foi gerado em separação para Deus, sem referências. A referência dele era aquilo que o pai e a mãe ministravam uma vez no ano. A referência que ele tinha era que o pai e a mãe, a palavra que o pai e a mãe davam para ele uma vez no ano, dizendo: você é separado, você é escolhido. Olha aqui para mim, criança. Samuel, 4, 5 anos, está vendo esse ventre aqui? Era seco, você veio daqui de dentro. Sabe por quê? Porque a mãe fez um propósito com Deus. Deus queria um profeta e eu queria um filho. Deus me deu você e eu dei você para ele. Não se contamine. Você está aqui, filho, nós temos que voltar. Voltaremos no próximo ano. Põe essa veste aqui e não se contamine. Se guarde. E ele preferiu olhar para o legado dos pais e não olhar para o legado dos seus irmãos.
Pare de jogar as responsabilidades dos seus erros e pecados para a vida de outras pessoas. Pare de transferir as suas responsabilidades. Ah, porque fulano e ciclano nada, irmão. Somos nós. Sou eu, é você, é a minha fraqueza, é a minha carnalidade, é a minha humanidade, é a minha imundície, é o eu que grita dentro de mim, que não se crucificou, que não se converteu. Para de transferir, porque isso, porque fulano, não tem ciclano, não tem demônio que vença um homem posicionado no Senhor. Quando passou o tempo, a Bíblia diz que ele foi passar um legado para os seus filhos. Olha aqui, irmãos. E quando ele foi transferir o legado para os filhos, o povo de Israel disse assim: não queremos os seus filhos. E ele perante Israel, congrega todo Israel, todo o povo, e diz: há pecado em mim. E o povo: de jeito nenhum. De alguma forma eu falhei com vocês? De jeito nenhum. E o povo diz: você é uma referência de pai, você é uma referência de esposo, você é uma referência de juiz, uma referência de profeta, você é uma referência de sacerdote, você não é ganancioso, você não se corrompe. Mas os seus filhos, eles recusaram o seu legado. Os seus filhos não são como você. Aí, nós vamos terminar por aqui. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso que você entenda isso. Por muitas vezes eu fiquei pensando, o problema estava em Samuel. A gente sempre colocou uma culpa então muito grande em todas as falhas dos filhos. Mas esse pai era um pai incorruptível. E os filhos optaram por não terem o seu legado. E sabe o que definiu esse meu entendimento ontem, quando eu estava... Sabe onde Deus colocava essa palavra no meu espírito? É que quando ele erra com a sua casa, ele erra com os seus filhos, e Deus vem para Eli cobrar dele e exercer o juízo sobre Eli e sua casa. Deus vem cobrar dele. Deus fala: você fez, você falhou, você não se arrependeu, e eu vou riscar o seu nome do mapa. Mas para Samuel está acontecendo a mesma coisa. Samuel também não passou o legado para os seus filhos. Adonias, ele não passou o legado para os seus filhos. Mas Deus não vem contra ele, ele vai a Deus. Deus me mostrou isso ontem, me deu clareza disso. Ele vai a Deus e chora, fala: Deus, eu tentei fazer tudo certo, eu me movi desde 4 anos na tua presença, eu dei referência para eles, eu fui um homem reto diante do Senhor. Deus, não repute a mim a tua ira e a tua indignação. Eu amo meus filhos, eles são meus filhos, mas eles negaram o legado. E o Senhor, o Senhor veio a ele e imputou justiça para Samuel. Marquinho, para esse pai, Deus fala assim: filho, descansa teu coração, eu conheço você. Descansa teu coração, eu conheço a tua educação, eu conheço os teus dias chorando por esses meninos, eu conheço o tempo que você gastou com eles, eu conheço aquilo que você transferiu para eles. Filho, descansa o teu coração. Sabe como é que Deus termina falando para ele? Esse povo não está negando a você, eles estão negando a mim. A culpa não é do pai, é dos filhos mesmo. Você é um modelo, Samuel. O que eu poderia falar de você? O que eu poderia falar do cara que você foi? Na verdade, Samuel, todo homem nessa terra tem um livre arbítrio. Ele pode escolher. Seus filhos escolheram pelo mal. Eu conheço você, Samuel. Cara, eu te amo. Deus falou: Samuel, descansa teu coração.
Dá para o povo que eles estão querendo. Se é um rei que ele quer, dá um rei para eles. Mas escuta, não coloque sobre você esse peso, porque esse povo está rejeitando a mim, e não é culpa sua. Sabe qual que é o texto? Vamos lá, para a gente encerrar. 1 Samuel, isso, capítulo 8. Começa no verso 1 aí, diz assim: quando envelheceu Samuel, nomeou seu filho como líderes, ou juiz de Israel. Olha aqui, irmãos, vamos lá. Fecha aqui comigo. Quando envelheceu Samuel, ele nomeou seus filhos líderes, juízes de Israel. Seu filho mais velho se chamava Joel, e o segundo se chamava Abias. Não Adonias, como eu falei aqui, Abias. Eles eram líderes ou juízes em Berseba. Olha aqui, escuta o que eu vou falar para você. Diga assim: eles eram líderes, eles tinham autoridade. Eles tinham autoridade. Ele chegou a passar o legado e assumiu no lugar dele os filhos. Eles eram juízes, eles tinham autoridade. Eles tinham autoridade. Sabe o que acontece nos nossos dias? Filhos de Samuel estão governando. Homens que receberam autoridade, mas não um legado. Homens que receberam autoridade, mas não sabem o que fazer com ela. E por isso que a igreja resiste a essa autoridade. Está dizendo assim: 3, mas os filhos deles não andaram em seus caminhos, eles se tornaram gananciosos. Agora, lembra dos pecados dos filhos de Eli? Defraudavam a gordura, comiam aquilo que é de Deus e defraudavam as pessoas. Tomado aquilo que é de Deus e pecados sexuais. Agora a linha de pecados mudou um pouco. Eles se tornaram gananciosos. Olha aqui o tripé de pecado que se colocava Joel e Abias. A palavra diz que eles eram gananciosos. Original, essa palavra, irmão, é betsa. Betsa. Que quer dizer, sabe o que? Inclinados ao lucro. Parece com líderes de hoje ou não? Inclinados ao lucro. Famintos por lucros indevidos. Essa é a palavra betsa, que está aqui como avareza ou como gananciosos. O povo não queria esses homens porque eles eram gananciosos. No segundo ponto, diz que eles aceitavam suborno. Eles eram juízes, tinham autoridade, Gabriel, podiam julgar. Só que eles julgavam de forma que beneficiasse eles. Sabe como a igreja aceita suborno? Dizendo assim: aquele homem é um grande dizimista aqui nessa casa, e por isso eu não posso expor o pecado que ele vive, porque ele pode ir embora da igreja. E o dízimo dele vai parar de entrar. Sabe o que é isso, irmãos? Filhos de Samuel, Abias. Sabe, eu prego nas nações, eu prego no Brasil, e existe igrejas que eu vou lá, só que como aquela igreja é muito grande, a oferta de lá é muito boa, naquele púlpito eu não posso confrontar os pecados daquele lugar, porque senão eles não me convidam mais. Filho de Belial, profeta da carne, homens que se movem pela ganância. Abias e Joel negociam. E o terceiro pecado dele era esse aqui, irmãos: eles perverteram a justiça. Olha aqui para mim, querido. Nós estamos num café de pastores, olha aqui para mim. Perverteram a justiça. Sabe o que é isso? Aquilo que sempre foi a justiça, Marquinhos, que sempre foi o correto, começou a ser visto agora de vistas grossas. Perverter significa corromper aquilo que é justo.
Aquilo que sempre foi pecado em todas as gerações, agora não é mais tão bem pecado assim. Porque afinal de contas, para encher uma igreja, nós temos que pegar mais leve. Afinal de contas, para a gente ter as multidões que queremos mostrar para as pessoas, nós temos que pregar um evangelho. Não! Nós temos que pregar a verdade. Nós temos que pregar santidade. Nós temos que pregar pureza. Eles perverteram o juízo. Coisas simples, irmãos. Vou dar um exemplo para você. E você que está nessa situação, não se sinta doído. Homens e mulheres, querido, que estão no segundo, no terceiro casamento, no quarto casamento dentro da igreja. Aquilo se tornou normal para uma geração. Divórcios é normal. Você não deu certo, você larga e arruma outra esposa. Não, Deus é o Deus de uma aliança. Ah, pastor, mas não deu certo. Tá, então, querido, no seu caso que não deu certo, sua vida não acabou, irmão. Você tem o seu chamado, você tem o ministério, embora você vai colher consequências disso, de estar na segunda ou na terceira aliança. Sua vida não acabou, você vai se mover em Deus. Mas não trate isso com essa geração como se fosse o comum. Assuma diante deles: eu estou na segunda, eu estou na terceira, mas isso foi ruim para mim. Isso atrai consequências para a minha vida. Já está feito, eu estou convivendo com isso. Isso traz limitações, isso traz consequências, mas não é isso que Deus tem para vocês. Jovens, adolescentes, esse não é o padrão, esse não é o modelo, esse não é o coração de Deus. Vamos ser sinceros. Vamos caminhar na palavra. Vamos ensinar corretamente. Não, porque não deu certo comigo. Ah, para você também, se não der, você dá um jeito. Ah, Deus sabe, Deus perdoa. Deus não sabe nada, irmãos. Não é questão de perdoar, é questão de limitar as suas ações. Não deu certo, querido, para você. Saiba que se você estiver num lugar que tem que ensinar, ensine o correto. E diz: comigo foi assim. Eu sofro consequências disso hoje. Mas com você não vai ser não, jovem. Com você não vai ser não, adolescente. Porque Deus quer dar para você uma única aliança. Deus abomina o divórcio. Deus luta pelas famílias. Agora, esses filhos aí, Joel e Abias, eles perverteram o juízo. Aquilo que era justiça, que era lei, tudo, vamos dando um jeitinho, vamos encaixando aqui, porque afinal de contas a igreja tem que crescer, porque afinal de contas nós temos que avançar, os membros têm que ficar aqui, porque se não for assim, pastor, aí ele vai embora. Irmãos, agrade antes a Deus do que os homens. Deus vai te dar o rebanho que Ele quer e Ele definiu para você. Ande em justiça e em verdade. Por isso as autoridades de Israel reuniram, foram falar com Samuel em Ramá e disseram-lhe: tu és idoso, teus filhos não andam em teus caminhos, escolhe agora um rei para que nos lidere, semelhante de outras nações. Quando porém disseram: dai-me um rei para que nos lidere, isso entristeceu profundamente Samuel. Então ele orou ao Senhor, e o Senhor lhe respondeu: faz tudo o que o povo está lhe pedindo. Não é você que eles rejeitaram, Samuel. Foi a mim que eles rejeitaram como rei. Aleluia. Nós vamos orar e terminar essa manhã profética. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós falamos aí, e sabe, um pai que Deus me coloca na nova aliança. O pai do filho pródigo. Aquele pai, irmão, é Deus. Deus erra, mas os filhos de Deus desprezam o seu legado. Aquele pai é o pai perfeito. Aquele pai é o pai justo. Aquele pai é o pai amoroso. E ainda assim os seus 2 filhos estão perdidos, tanto o que sai quanto o que fica.
Sabe por quê? Porque até um determinado momento, o filho pródigo, ele preferiu olhar para a cosmovisão do mundo. Guarde isso nessa manhã. Ele preferiu olhar para a cosmovisão daquilo que estava à sua volta, no trabalho, na escola, até mesmo na igreja. Irmão, quero dizer para você, o pecado está arraigado dentro da igreja. Nessa igreja local, em qualquer outra, existe coisas que se alastram e que nós precisamos nos posicionar. É você que define qual que é o seu modelo, qual que é a sua referência. O filho pródigo, ele preferiu olhar para a cosmovisão do mundo e falar: poxa, eu com uma boa bolada no bolso e dando um rolê por esse mundo afora, é o sonho da minha vida. E ele não olhou para um pai que queimava, mas lá fora ele lembrou: não há nada melhor do que aquele pai, não há nada melhor do que aquela casa, não há nada melhor do que aquela festa. Não existe lugar melhor no mundo do que a minha casa. Eu voltarei para o meu pai e direi: pequei contra o céu e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Abre os meus olhos Pra pra ver a beleza da tua majestade.